Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que iremos realizar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que acompanha este nosso momento Catequizai, mais um bloco, mais um momento aqui para trazer a cada um de vocês aquilo que temos de mais precioso, partilhar tantos dos elementos sobre a nossa fé, sobre a nossa realidade de fé, de igreja, de vivência, de dogmas, de carisma, tantos elementos que aqui partilhamos e temos trazido para cada um de vocês. Hoje, sobretudo esse episódio, falar sobre o que, Diácono Roberto? Falar sobre Corpus Christi, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E como que posso trazer para cada um de vocês de uma maneira muito tênue? E claro, que para alguns já mais anciãos, mais espertos, com certeza já sabem ao longo daquilo que o magistério da igreja, do que a história da igreja traz a cada um de nós sobre essa centralidade, essa solenidade do corpo e o sangue do Senhor. Aqui no Brasil, especificamente, sabemos que, de acordo com a organização litúrgica, essa solenidade sempre vai ser celebrada após o Domingo da Santíssima Trindade. Mas e um pouco da história, Diácono? Como que surgiu tudo isso? A solenidade de Corpus Christi é uma das celebrações mais importantes, sobretudo para todos nós cristãos na Igreja Católica. Por quê? É o dia em que a Igreja leva o corpo de Cristo às ruas, mostrando ao mundo que ele continua caminhando com o seu povo. É claro que a nossa igreja ela é peregrina e por isso continua caminhando. É Jesus que vai ao encontro daqueles que não vêm, que não participam do templo para se mostrar. Eu estou no meio de cada um de vocês. E como que surgiu tudo isso, diácono? A festa propriamente dita, ela começou lá no século 13, com a irmã agostiniana, viu? A Santa Juliana de Ligier, religiosa, né? E ela teve sempre esse desejo de trazer a devoção do coração de Jesus, sobretudo do Santíssimo Sacramento. É claro que ao longo da história vivemos muitos dos milagres eucarísticos, mas sobretudo contemporâneo à época dela em Bolsena, na Itália, foi fortalecida essa devoção e a propagação da adoração ao Santíssimo Sacramento diante de um sacerdote que enfrentava tantos dos desafios, tantas dúvidas, sobretudo da presença viva e real de Jesus. Mas é com o Papa, sobretudo Urbano IV, né, que instituiu oficialmente no calendário da Igreja essa festa no ano de 1264, né, por meio da bula Transitaros hoc mundo. Desde então, a igreja passou a celebrar esse mistério do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus Cristo realmente está no corpo e no sangue de Cristo. De acordo com o catecismo, poderia recorrer ao catecismo da nossa Igreja Católica, no parágrafo 1374, viu? O que ele reza para cada um de nós? No Santíssimo Sacramento estão contidos o corpo e sangue juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós dizemos que o corpo de Cristo não é apenas uma recordação simbólica da última ceia,
mas da celebração própria que o Cristo está no meio de cada um de nós. É claro que muitas das capelas, igrejas, muitas das nossas comunidades hoje preparam com tapete de Corpus Christi e fazem uso de pó de serra, de sal, de alimentos, de roupas, tudo isso para quê? Para Jesus passar. Eis que o Senhor, o Rei dos Reis, está vindo para habitar e passar entre as nossas comunidades, em comércios, em tantas realidades, como uma forma de transmitir a nossa fé. Mais do que a arte, muitas pessoas rezam, fazem desse momento uma oração, uma adoração também, preparam com tantos adornos como uma forma de propagar a nossa devoção e a nossa oração. É extremamente fundamental. É claro que envolve-se, né, toda a liturgia com incenso, para que, de fato, possamos celebrar dignamente essa liturgia do corpo e sangue de Cristo. São João Paulo II sempre nos trata de que a igreja vive da Eucaristia. E certamente ele mesmo ainda diria que os monges como pulmões da igreja, porque vivem da oração, mas é também por meio da Eucaristia que a igreja alimenta e se impulsiona. Ela como a centralidade da nossa fé. Sem ela, a igreja, não há igreja, não tem missão, não tem força espiritual, porque vivemos da Eucaristia, porque ela nos alimenta, nos impulsiona na nossa vocação e também na nossa missão. É na Eucaristia que encontramos alimento e remédio para nossas vidas. Certamente, a Eucaristia é um grande tesouro da igreja. Diria a Lumen Gentium, capítulo 11. Ela é o ápice de toda a vida cristã, é o ponto central, o mais importante. E, claro, por meio da procissão que fazemos, por meio do corpo e sangue de Cristo, né, no Corpus Christi, nas ruas, é marcado para quebrar toda espécie de individualismo, quantas pessoas são alcançadas, né, por meio da Eucaristia, pessoas que estão enfermas, que não participam da vida da comunidade, mas por essa visita, Jesus que vai ao encontro para fazer o convite. Volta, filho. Volta para o seio da igreja, volta para o lugar da onde você não deveria ter saído. E certamente é o sustento da igreja. Por isso que preparamos a nossa mente, o nosso coração para bem celebrarmos o corpo e sangue de Cristo. Mais do que celebrar, viver e de fato, se estando em estado de graça, e com certeza, tendo confessado também, esteja você onde quer que esteja, próximo de uma comunidade, onde quer que você esteja acompanhando este nosso momento de catequizar, para se preparar de verdade com a confissão, esteja em estado de graça, porque não temos dimensão de como a Eucaristia ela pode curar, ela pode libertar, ela pode sarar, mais do que externar tantas das preparações com os adereços, com os adornos, fazer de fato uma verdadeira comunhão com a presença viva e real de Jesus. Diria ainda mais, pela sabedoria de tantos dos santos da nossa igreja, que o nosso coração recebe o corpo e sangue de Cristo, crescemos na intimidade com Ele, que é o centro da nossa vida e da nossa vocação. Diria ainda mais, São Tomás de Aquino, ele sempre trouxe uma frase muito importante e salutar, certamente, para cada um de nós, que por meio do sacramento da Eucaristia, nela se purificam os nossos pecados, crescem as virtudes, a alma se enche de todos os dons espirituais. E como um complemento de tudo isso, entender aquilo que diz São João Paulo II. A igreja, a igreja vive da Eucaristia, mas a Eucaristia é o coração da igreja. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Celebre bem este tempo de graça. Comungue do corpo e sangue de Cristo em espírito de fé,
de oração e devoção e cresça na intimidade com Ele, porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Catequizar.